Olha, sentir atração por alguém do mesmo sexo e não sentir a vontade de viver esse desejo ou atração, na psicologia a gente chama de homossexuais egodistônicos, que são pessoas que têm atração, por exemplo, por alguém do mesmo sexo, mas não querem viver esse desejo ou viver esse comportamento de relacionamento, né? Faz um tempo que eu recebi uma ligação de um cara casado, né? E ele falou que quando era criança ele sofreu um abuso por alguém do mesmo sexo, mas depois disso nunca mais aconteceu algo do tipo. Seguiu vivendo a sua heterossexualidade, casou, constituiu família, nunca traiu sua esposa, viveram uma vida bem abençoada. Só que em determinada fase, depois de alguns anos de casado, ele começou a ter esses pensamentos desse abuso e de começar a sentir algumas atrações por alguém do mesmo sexo, mas ele não quer, não tem esse desejo e não quer se permitir a isso e luta contra isso. Então, nesse caso, a gente já observa uma egodistonia na pessoa. Ela sente atração por algo, mas não quer viver aquela atração. E às vezes é compreender do seu passado se houve um abuso, uma falta de paternidade, às vezes algo que possa ter acontecido no seu passado para gerar esse conflito, né? É importante buscar ajuda e existe o diferente, existe aqueles homossexuais egocintônicos, que são aqueles que sentem atração pelo mesmo sexo, consomem esse comportamento de relacionamento, não tem nenhum tipo de conflito e vive esse padrão de vida, né? Existem esses dois diferentes aí. Mas o que eu posso dizer é, se você sente o conflito, busque ajuda, né? Para que você possa se compreender ou entender o que aconteceu possivelmente no seu passado, que hoje pode estar gerando esse conflito em você. Com certeza. E Filipenses capítulo 1, do versículo 12, o próprio apóstolo Paulo nos diz que os seus sofrimentos foram usados em prol do crescimento do evangelho, como se fosse ali uma plataforma para que o evangelho ganhasse evidência. Pois em sua prisão em Roma, dando testemunho de Cristo aos soldados, com a prisão dele, Deus começou a trabalhar a igreja. E o texto nos diz que a igreja estava com uma certa dependência física de Paulo. E com a prisão dele, o Senhor começou a trabalhar essa dependência dele e houve um crescimento, uma maturidade ali com a igreja, porque eles pregaram veemente mais a palavra de Deus com a aflição de Paulo, com a prisão de Paulo. Então, como houve crescimento dos filipenses, da igreja de Filipos, houve um crescimento também, porque através de Paulo, em sua aflição, na prisão, ele deu testemunho de Cristo aos soldados. Então ali houve um crescimento do evangelho. E algo muito interessante que a gente tem que observar, no capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele reconhece o cuidado que a igreja de Filipenses teve para com ele enquanto ele esteve preso em Roma. E ali ele fala sobre o cuidado, sobre o seu estado emocional, sobre o financeiro. E isso só podemos entender em nossas vidas que por mais que a gente passe por desertos e situações difíceis, sempre há o cuidado de Deus. Sempre há as pessoas que o Senhor levanta em nos ajudar em meio às nossas diversidades. Podemos compreender que as aflições que Deus possa permitir em nossas vidas é para gerar maturidade, testemunho e expansão do Evangelho. Então, meu irmão, eu não sei quais são as suas aflições, mas creia na palavra de Deus e ela garante que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, que existe até o dia mau, mas existe o dia bom, que Deus é fiel em suas promessas em nossas vidas.